Tão logo parei em frente àquela humilde casa, não demorou muito para que eu visse uma senhora, já com a idade bastante avançada, acabasse saindo de dentro da casa, com os passos bastante lentos, o corpo encurvado para a frente e uma bengala em suas mãos. Era fácil notar que existia uma certa dificuldade para aquela senhora se locomover de um lado para o outro. O nome da mãe de meu pai era Clarinda, e por esse nome a chamei por 3 vezes. E tão logo ela ouviu o seu nome sendo pronunciado, ela parou com o olhar voltado ao chão. Lentamente ela virou o seu corpo em minha direção. Então ela ergueu apenas um pouco de sua cabeça e olhou em minha direção. Com passos lentos ela veio me receber, e devido à sua idade bastante avançada e à dificuldade em sua audição, ela acabou me convidando para entrar em seu terreno. Tão logo fiz isso, arrumei a minha mão e pedi a sua bênção. Ela, não sabendo o que fazer, apenas me abençoou. Sua voz era trêmula, baixa e fraca, e ali mesmo parado sobre o terreno de sua casa, ela sussurrou me perguntando quem eu era, e mesmo falando o meu nome, sabendo que ela não iria me conhecer, a perguntei se ela era mãe de um homem chamado Genésio Galvão. Então ela acabou me respondendo que sim, e também falou que esse era o nome de seu filho mais velho. Depois de me perguntar qual era meu interesse em seu filho, acabei respondendo para ela que esse era o nome de meu pai. Então a chamei de vó. Nesse momento, aquela senhora acabou se apoiando em meus braços, e tive a impressão de ver as suas pernas esmurecerem. Nesse momento, que acabei levando-a para dentro de sua casa. E tão logo adentrei na cozinha, notei que pelas paredes havia muitos quadros antigos. Quadros que remetiam um pouco da vida vivida não somente por ela, mas também por seus filhos. Logo depois disso, minha avó retomou a conversa, perguntando o que eu estava fazendo naquele lugar. Então eu a contei que sempre procurei saber quem era o meu pai, mas as informações eram vagas. Também perguntei se meu pai morava naquela casa. Ela respondeu que não, e falou que tão logo meu pai havia se casado com a minha mãe, ele nunca mais retornou para aquele lugar. Minha avó acabou me falando algo bastante interessante. Ela perguntou a minha idade. Ela pediu para que eu não me preocupasse. Também disse que não demoraria para que meu pai viesse ao meu encontro. Então ela olhou para a sala em direção a uma velha caixa de madeira e acabou pedindo para que eu a pegasse para ela. Tão logo eu a coloquei sobre a mesa, ela a abriu. Ela tirou lá de dentro o que parecia ser uma corrente feita com tiras de couro, e nela havia a metade de um pequeno pingente, muito parecido com um patuá. Tão lentamente ela se levantou de sua cadeira e caminhou em minha direção. Depois de fazer isso, ela colocou aquela corrente em meu pescoço e pediu para que eu nunca tirasse, pois meu pai me reconheceria tão logo visse que eu usava em meu pescoço um adorno feito por suas mãos. Ela também acabou falando algumas palavras que pareciam ser meio distorcidas, palavras que mais pareciam uma mensagem subliminar. Filho, essa corrente te livrará do mal que virá te cercar. E esse mesmo mal, a partir de agora, também te protegerá de qualquer cilada que possa estar armada em seu caminho. Mesmo não entendendo nada, aceitei o presente, e depois de ter passado um bom tempo ouvindo minha avó me contar sobre a sua vida, o horário foi se passando, e a noite já vinha tomando conta de toda aquela casa. Na cozinha, sobre um velho fogão a lenha, havia um pequeno liquinho a querosene, e esse mesmo era carregado para os outros cômodos da casa. Tão logo se aproximou das 8 horas da noite, minha avó, que tinha o costume de dormir bem cedo,
me levou até o quarto em que eu passaria aquela noite e se despediu de mim colocando a mão sobre a minha cabeça e me abençoando. Passei boa parte daquela noite acordado, olhando para os cantos escuros e tentando entender tudo o que me foi dito. A única luz que clareava aquele lugar era a luz da lua. Também nem cheguei a perceber que o sono já vinha pesando meus olhos. Então acabei dormindo. Então, quando foi próximo às 7 horas da manhã, fui acordado por minha avó. E depois de acompanhá-la até a cozinha e tomar o café da manhã ao seu lado, eu tomei o rumo de minha casa novamente e retornei para a cidade que morava. Tão logo cheguei na minha casa, era fácil notar que todos estavam ansiosos para saber tudo o que eu poderia ter descoberto sobre o meu pai. E da mesma forma que fizeram comigo, eu preferi omitir toda a informação e não revelar nada sobre aquela situação. Muitos dias e noites já vinham se passando, e até então eu ainda não tinha ouvido boatos que meu pai estivesse na região. Mas quando foi durante uma madrugada, eu fui acordado por uma grande algazarra de cachorros que vinham subindo a rua que eu morava. Era possível ouvir muitos latidos e uivos, e a impressão que eu tinha naquele momento é que existia algo que os cachorros acompanhavam, e também não demoraria para o que é que fosse que os cachorros estivessem acompanhando viesse a estar passando pela frente de minha casa. Confesso que não me levantei. Continuei deitado em minha cama com os olhos abertos e acompanhando a aproximação dos cachorros. Foi então, no momento em que chegaram à frente de minha casa, que acabei notando que entre os cachorros havia algo que emitia sons muito estranhos. E dessa forma a cachorrada foi acompanhando o que passava pela frente de minha casa, até que o barulho sumisse. Durante muitas madrugadas tudo isso se repetiu. A população já se reunia para comentar sobre o que vinha acontecendo. Muitos falavam que o que vinha durante as madrugadas era um ser demoníaco, enquanto outros falavam que esse ser estava rodeando a casa de alguma pessoa que ele conhecia. Foi então que eu acabei decidindo que durante a próxima noite eu me levantaria e ficaria escondido observando. E assim eu acabei fazendo. Tão logo ouvi a cachorrada, me levantei e fiquei escondido, olhando por entre a cortina. No momento em que os cachorros passaram, percebi que entre eles existia o que parecia ser uma grande sombra negra. De início acreditei que era um grande cachorro de pelagem escura, mas em um determinado momento, o que acabei vendo me deixou completamente sem reação. Quando aquele enorme cão negro chegou exatamente à frente da minha casa, ele parou, e depois que os cachorros que o acompanhavam se afastaram, aquele ser se levantou e ficou ereto, parecendo uma pessoa em pé. E para o meu espanto, tive a impressão que aquele ser sabia que eu estava sondando pela fresta da janela. Aquele ser caminhou até o portão de minha casa e ficou olhando na direção da janela que eu estava. Então, depois de alguns segundos, aquele ser acabou olhando para ambos os lados da rua e depois disso correu rua acima. Para minha surpresa, quando foi durante o dia, as pessoas andavam reunidas pelas esquinas, todas falando que o que andava correndo durante as madrugadas por nossa rua era sim um lobisomem. Entre muitos boatos e rumores que vinham correndo pela nossa região, notei que minha mãe ficava um pouco inquieta com tudo que era dito. E depois de algum tempo, algumas pessoas próximas acabaram se afastando de minha família. Se já não bastasse ter uma resposta concreta sobre o meu pai, dessa vez, quando eu perguntava o porquê de algumas pessoas estarem se afastando, a única coisa que a minha família me fazia era me dar as costas,
e me deixarem falando sozinho.